Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos mais uma aula, continuando o estudo sobre o Espírito Santo. Amém? Você está feliz por isso? Dá uma glória a Deus aí. Vamos estar falando aí sobre o Espírito Santo, né? Como nós falamos na semana passada já, alguns nomes a qual o Espírito é mencionado, né, é utilizado em alguns termos. Agora a gente vai estar falando daquele que realmente é o nome mais comum, o nome que a gente mais usa, o nome Espírito Santo, ou somente o Espírito. Tá? Vamos iniciar uma leitura lá em 1 Coríntios. Abram aí a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos estar lendo aí versículo 9 até o 11, só para a gente ter o contexto. Quem pode ler para nós? Posso? Pode. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, glória a Deus. Deus, porém, revelou-as a nós pelo Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Leu 12 também. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Amém, glória a Deus. Palavra tremenda aí, irmãos, falando mais uma passagem mostrando aí sobre o nosso Deus na pessoa do Espírito Santo. Aqui falando como o Espírito de Deus ou somente o Espírito, como nós lemos aí nos versículos com o nosso irmão Wilson. Amém? É uma passagem profunda, depois até aconselho os irmãos a ler o livro aí de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, ler ele completo, e é uma profundidade maravilhosa sobre o Espírito Santo. Amém? 1 João, capítulo 3. Alguém lê para nós, 1 João, capítulo 3, versículo, ou melhor, os versículos, vamos aí a partir do 20. Alguém possa estar lendo para nós. Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Eu escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Você está em qual versículo? Você está no 1 João ou 2 João? Não, eu só estava lendo dois. Você está lendo 2 João, né? Não, só que era o capítulo 2. Ah, sim. Eu estou tentando aqui acompanhar, eu falei, a leitura estava boa, eu falei, deixa eu seguir. É o 20, né? Desde 20? Capítulo 3. O 1 João. 1 João, capítulo 3, lê do 20 em diante. Já que você está empolgado, lê do 18 em diante. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, certo? Certo?
Isso. mas em ação e em verdade. Desta forma, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem quer ter a presença de Deus aí em você? Glória a Deus. Quem ama a Deus aí? Glória a Deus. E aqui nos alerta, né? Nosso irmão Neu, que não devemos amar ao Senhor somente de palavra ou da boca para fora. Na versão que o nosso irmão leu, e fica até mais simples o entendimento. Não devemos somente falar, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, porque isso qualquer um pode, qualquer um fala. Ele fala, então não fale somente de palavras, não somente da boca para fora, porque o Senhor conhece o que está dentro de você. Antes de você falar, antes de você pensar, Ele já sabe. Então Ele quer que a gente fale, mas falemos a verdade, realmente aquilo que estamos sentindo. Por isso que diz ali, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos o nosso coração. Porque o nosso Senhor é maior do que tudo isso. Ele nos conhece, Ele sabe, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então não devemos esconder nem agir por inverdade, mas sim com a verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E aqui fala, aquilo que pedimos para Ele, Ele concede. Mas antes Ele nos reforça a dizer, amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e aí qualquer coisa que pedimos dele receberemos. Por quê? Porque se o nosso coração não está enganoso, o nosso Senhor vê a verdade em nosso coração, Ele sabe que você não vai pedir algo que vai ser para o seu deleite, que vai ser para prejudicar alguém, mas vai ser algo que você vai pedir de acordo com o que o Espírito Santo quer que você peça. Amém? E é isso, ele continua falando com o decorrer da leitura. E no 24 ele fala, aquele que guarda os meus mandamentos, olha o segredo, guardar os mandamentos do Senhor. Fala, aqueles que guardam os meus mandamentos, e os mandamentos nele está, ou seja, o mandamento do Senhor está em você, e você nele e ele em você, nisto conhecemos que Ele está em nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus que nos tem dado. Então, se você está firme no Senhor, com a verdade e seguindo aquilo que o Espírito Santo lhe pede, então é nítido que Ele habita em você. Se Ele habita em você, você habita nele. Olha que maravilhoso isso. É algo que a física não consegue entender, né? A física fala, pode duas pessoas ou dois corpos ocuparem o mesmo espaço? A física fala que é impossível, mas nós temos o privilégio de sermos um ser que tem outra pessoa dentro de nós, habitando em nós. E essa pessoa que habita em nós representa mais duas, ou seja, 3 pessoas. Aleluia, amém? Mas para isso nós temos que estar com o nosso coração voltado a Ele. Amém? Atos, capítulo 1. Hoje eu esqueci a caixa de som, né? Já ficar com as batidas aí do louvor do vizinho. Irmãos, a minha voz não sei se está sendo bem audível aí para vocês, que ela tô sentindo um pouquinho de dor na garganta, mas se não der para entender direito, nos avisa
a gente volta, tá? Atos, capítulo 1, vamos ler aí o versículo 4 e 5. Quem pode ler? E estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que me ouvisses. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Glória a Deus. Então nós temos aí já a promessa mais uma vez. E lembrando que a gente está mais no termo agora, o nome, tá? Mas a gente vai se aprofundar mais sobre batismo, dons, tá? Isso numa próxima aula. Aqui é mais para a gente ver a menção do nome. E aqui fala que ele nos batizará com o quê? Com o Espírito Santo. Ele nos batizará com o Espírito Santo. Às vezes a gente erra um pouquinho uma colocação que a gente fala, você será batizado com o Espírito Santo ou será batizado no Espírito Santo. Então não, você vai ser batizado com o, não no. Dá para ter a diferença? Entende bem isso? Porque se a gente é batizado no, então a gente só é batizado como a gente faz nas águas, é batizado na piscina e sai dela. Como os antigos no Antigo Testamento eram. Os homens que eram cheios do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente até gosta de falar que eram chamados como homens fonte, porque o Espírito Santo vinha e saía, vinha, usava, operava e ia embora. Podemos dizer que eram batizados no, porque quando ele ia embora, já não tinha mais o poder do Espírito Santo. Agora, quando o Senhor Jesus falou, não, vocês vão ser batizados do Espírito Santo, como nós lemos agora, serão batizados com o Espírito Santo, ou seja, você vai ganhar ele. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Você será batizado com o Espírito Santo, ou seja, você vai ganhar um presente, a herança. Ninguém estava aí semana passada, senão tinha dado um glória a Deus já. A herança, batizados com o Espírito Santo, amém? Ainda nesse mesmo termo, para a gente entender ainda mais, em Mateus 3, já que aqui foi citado o batismo de João Batista, por isso que é esse nome, viu, irmãos? João Batista, porque ele batizava, tá? Então, que era o sobrenome mesmo dele. Mateus, capítulo 3. Alguém lê pra gente versículos 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Antes ainda de comentar, vamos para João 1. A gente já vai comentar tudo junto. João 1, versículos 25 até o 30. Perguntaram-lhe, neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram
coração e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É sobre este que eu falei. Depois de mim, vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Glória a Deus. Uma leitura profunda isso, né, irmão? Vocês prestaram atenção? Lá no começo, quando ele é questionado pelos fariseus, fala: por que você está batizando? Você nem é Cristo e nem o profeta. Vê aí, o profeta. Não fala que você está batizando como que você está batizando sendo que você não é profeta? Não, ali tinha uma especificação. O profeta, tá? E aí ele fala: não, eu batizo nas águas, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Olha que interessante, até uma linha de estudo que diz, ou melhor, que até mesmo Jesus era fariseu, por causa dessa passagem. Por quê? Tem alguns que falam assim, João Batista fala assim, no meio de vós, porque ele está falando com os fariseus. Os fariseus estavam interrogando João Batista. Ele fala: no meio de vós há um que vocês nem conhecem. E esse, aí ele vai falar, vai apresentar quem é. E este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Ele já falando da divindade de Jesus. Aí lá no final, nosso irmão leu: é este que eu estou falando, que vem depois de mim, que veio antes de mim. Ou seja, a divindade de Cristo, que sempre existiu e sempre existirá. Amém? E João Batista, ele também é uma linha, por mais que seja profeta, João Batista era um profeta, ele também vem de uma linha sacerdotal, irmãos. E uma das funções do sacerdote, em relação ao sacrifício, quando alguém chegava para oferecer o sacrifício pelo pecado no templo, o sacerdote olhava o cordeiro e falava: esse cordeiro é aceito para o sacrifício. A pessoa trazia um outro animal, falando: não, esse não pode, porque ele sabia exatamente como tinha que ser o cordeiro, sim ou não, irmãos? Então o sacerdote, ele apresenta, fala: não, o cordeiro para o sacrifício do pecado tem que ser assim, 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 como Deus especificou. Então, se chegasse alguém lá e apresentasse o cordeiro, ele falava: opa, esse cordeiro não é válido. Ou chegasse alguém com o cordeiro exato, ele falaria: opa, esse é o cordeiro que você pode utilizar. E olha como é profundo. João Batista, ele fez isso. Porque após essa discussão, vamos dizer assim, com os fariseus, no dia seguinte, quem chegou para ser batizado por ele? Jesus. E quando Jesus estava se aproximando, o que ele fala? Irmãos, o sacerdote, ele reconhecia quando o cordeiro era legítimo ou não. E quando o João Batista viu Jesus vindo, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da humanidade. Aleluia! Então ele já apresentando: esse é o Cordeiro legítimo, a qual pode e vai tirar todo o pecado da humanidade. Olha como é profundo. Quando você chegava com o seu cordeirinho no templo e apresentava o sacerdote, ele de repente poderia usar uma frase parecida: eis aí o cordeiro que tira o seu pecado. Ou o próprio sacerdote escolhia um cordeiro ou um animal e falava: este é um animal, um cordeiro que tira o pecado da nação de Israel. Mas você não vê tirando o pecado da humanidade, do mundo. Mas João Batista apresenta esse cordeiro. Aleluia! Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. João Batista já apresentando ali, não somente como um profeta, mas também como um sacerdote. Amém, irmãos? O senhor falou que ele estava no meio dos
ali não apresenta que de repente fosse uma sinagoga só para fariseus, né? Mas a sinagoga era utilizada para todos. Daí quando ele ensinou lá, ele ensinava para quem estivesse lá, seja fariseu, escriba, seja essênio, quem estivesse lá, né? Mas tem uma linha de estudo que fala que Jesus era judeu da linhagem de fariseu. Às vezes a gente fala, esse é o fariseu, tem gente que usa até como um xingamento gospel, né? Mas, irmãos, os fariseus eram um dos que mais conheciam as escrituras, porque eles eram excelentes em estudo. Se você tiver que tirar alguma lição de cada um deles, seja estudioso como fariseu, mas seja simples de coração para entender que o Espírito Santo que te ensina. Amém? Mas eles eram muito estudiosos. Então, há essa linha, né, que diz, não estou afirmando. A gente não tem como afirmar, mas há indícios aí que alguns falam que sim. Eu me mantenho ainda na dúvida, então não confirmo. Mas a questão de ser fariseu, de ser saduceu, essênio, aí ele indifere da linhagem materna ou paterna, né? Amém? Sim, ele era a linhagem sacerdotal. É porque o pai era sacerdote, né? Interessante, irmãos, quando o sacerdote entrava no templo, ele entrava, vamos lá no tabernáculo, ele entrava no lugar santo, onde todos os sacerdotes podiam entrar para servir. Mas quem entrava no Santíssimo? No tabernáculo, só o sumo sacerdote. E aí, passando o tempo, o que o presbítero falou, havia uma escala e praticamente um sorteio para ver quem ia oferecer o sacrifício. Porém, se você for ver e ler até com mais calma depois, quando Zacarias foi oferecer, você vê lá que ele foi escolhido para oferecer o quê? Incenso. Só que incenso é no lugar santo. Geralmente o sumo sacerdote oferecia o sacrifício dentro do Santíssimo. E o que tinha dentro do Santíssimo? A Arca da Aliança. Só que após a invasão de Jerusalém, o que sumiu? A Arca. Aí eles colocaram o que dentro do Santíssimo? O altar de incenso. Então por isso que ele foi escolhido para oferecer incenso. Ele entrou no lugar santíssimo, mas para oferecer incenso e não sacrifício pelo povo, pela nação, como era tradicional. Não, vários antes já. Teve. Porque a arca sumiu já, se não me falha a memória, desde a invasão babilônica. Então de lá em diante não se vê mais notícia. Então provavelmente lá para frente foi só altar de incenso. Amém, irmãos? Mas isso a gente depois entra com mais calma. Voltando, vamos para Lucas. Falando aí dos termos do Espírito Santo. Alguém lê pra gente Lucas 4. Lucas 4, versículos... A gente não leu, João? Lemos, né? A gente leu os dois e comentou, foi dali, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém, irmãos. Quem levou Jesus para ser tentado no deserto, irmãos? Quem foi? Espírito Santo. Coisa ruim, né, irmãos?
Né? Estranho. Você já imaginou algo assim também ou não na sua vida? Será que o Espírito Santo te levaria para algum lugar para ser tentado? Seja em alguma situação? Acho que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Ele levaria e daria uma escape. Acha que sim. Mas qual o segredo de repente o Espírito Santo te levar ou permitir uma situação? Seja, aqui no caso de Jesus, tentação. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Deus não. Mas de repente ele permitiu uma tentação, permitir uma luta, uma tribulação na sua vida. Será que o Espírito Santo permitiria? Permitiu o Jó, né? Olha a tribulação que Jó passou. Eu acho que nós temos que ser provados, né? Temos que ser provados para sermos aprovados. Mas ele só vai permitir com uma condição. Ele permitir, Deus e o próprio Espírito Santo te leva somente com uma condição. Sabe qual? Quando você é cheio do Espírito Santo. Como foi com Jesus. Você viu aqui primeiro, nós lemos, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito. Então o Espírito Santo só leva ou só permite se você é cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas às vezes eu passo por umas lutas e não estou tão cheio assim não. Então aí o erro foi seu que entrou na luta sozinho. Aí você precisa do escape do Senhor para sair mesmo. Mas se Ele leva, é porque Ele entende que você é capaz. Ele não dá nada que você não possa suportar. O fardo é o suficiente. Cada um tem a sua cruz. É a sua medida. Por isso que Ele fala, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Mas primeiro tem que fazer o quê? Negar, se negar, renunciar, morrer. Senão não consegue ter herança para seguir Jesus e receber. Amém, irmãos? Amém? Ainda no mesmo conceito aí, cheio do Espírito Santo. E aí, quantas vezes Jesus foi tentado, irmãos? Quantas? Não dá nem para contar, foi um monte. Ele foi 40 dias tentado, irmãos. Os 40 dias. Porém, a passagem mostra somente as 3 últimas, que é o que o nosso irmão Wilson citou. As 3 últimas que veio o maioral, o chefão, né? O próprio Satanás que veio tentar Jesus. Mas antes dos 40 dias, ele foi tentado constantemente, irmãos. Constantemente. Mas venceu todas elas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Na palavra. Venceu na palavra. E venceu usando o quê? A palavra, a Bíblia. Não foi isso, irmãos? Interessante que o diabo vem tentando ele. Bom, já que a gente está falando, olha lá. Ganhou com Adão e Eva, mas perdeu com Jesus. O diabo com Adão e Eva, ele inverteu ali, enganou na palavra. Com Jesus ele perdeu na palavra, mas tentou usar a palavra. O diabo usou a palavra. Lá com Adão e Eva, ele fala, não é assim que Deus disse? Não foi isso que o Satanás lá na serpente falou para Eva? Ele usou, não é assim que Deus disse que não pode comer dessa fruta? E a Eva caiu na conversa e falou, não pode nem comer nem tocar. Já abriu uma brecha. Aí Satanás ali, a serpente, lança uma tentação tricotômica no corpo, alma e espírito. Tricotômica. Jesus ganhou no corpo, alma e espírito. Como Eva e também Adão perderam na tricotomia no corpo, alma e espírito, que ele fala assim, ela é apreciável aos olhos, ela deve ser saborosa a comer e te dá entendimento e será como Deus. Então, ou seja, comer é gostoso, corpo, o ver para dar entendimento, alma e ser como Deus, espiritual. Isso. E aí caíram na tricotomia. Aí com Jesus, Satanás tentou a mesma coisa.
Ó, eu sei que você está com fome. Transforma essas pedras em pães e come. Tentação no corpo. Aí depois ele leva no alto do pináculo e mostra todo o mundo. E fala, ó, tudo isso aqui é meu. Me deram. Quem deu para ele? Adão e Eva. Porque Deus deu o mundo para o homem. Só que quando Adão e Eva pecou, deu o mundo para Satanás. Fala, tudo isso aqui é meu e me deram, e eu posso dar a quem eu quiser. Se você quiser, eu te dou. Somente, aí depois ele continua, se prostrar e me adorar. Falou para ele se jogar, que teria um anjo lá com as mãos abertas. Ele também leva lá e fala, se joga daqui, e diz a palavra do Senhor. Que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para que te guardem. Tentação, o mundo todo eu te dou. Alma, se joga daqui abaixo, que dará ordem aos seus anjos. Espírito. E aí o Senhor Jesus responde na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do seu Deus. Em Deuteronômio capítulo 8. Ó, Jesus, ele só usou Deuteronômio para vencer Satanás. Sabia disso? Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Vai anotando aí, depois você confere. Depois, em Deuteronômio 6:13 e também Deuteronômio 10:20, é a resposta para quando Satanás fala, se ajoelhe e me adore. Ele fala, adorará somente ao Senhor teu Deus e a Ele prestará culto. Amém? Está lá em Deuteronômio 6:13 e também Deuteronômio 10:20. E Satanás usando Salmo 91, Salmo 91, versos 11 e 12, falando, lance daqui abaixo, que ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. E Jesus fala, também está dito, não tentarás o Senhor teu Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Amém? Usou a palavra. E o que Jesus quer dizer com isso? Você pode vencer o diabo com a palavra. Você tem autoridade através da palavra. O Senhor te dá poder através da palavra. O Senhor te dá discernimento através da palavra. O Senhor tira o teu medo através da palavra. O Senhor te encoraja através da palavra. Então hoje vocês estão aqui aprendendo um pouco mais da palavra para ter mais ferramentas para enfrentar o diabo. Amém, irmãos? Às vezes fala assim, tem gente que fala, como assim enfrentar o diabo? A Bíblia fala que enfrenta o diabo e ele fugirá de... Mas para isso você precisa ter a ferramenta, que é a espada do Senhor, a espada que é a sua palavra. Jesus ali, ele foi na palavra e derrotou Satanás. Mas diz a palavra também, ainda em Lucas, também está lá em Mateus, ele fala que Satanás se ausentou por algum tempo. Você vence ele, mas não afrouxa não. Continua buscando, se aperfeiçoando, se fortalecendo, porque ele vai voltar. E ele volta. Então esteja preparado a todo o tempo. Amém, irmãos? Sim. Talvez não tenha. Mas é difícil de compreender por que Deus deixou só Adão no paraíso, né? Entendi. Adão, só não ficou Adão no jardim do Éden? Se ele, no caso, só criou... Por que ele só não criou Adão? Isso. E não precisava ter criado a Eva? Isso. Que aí não ia ter mais ninguém, só Adão. Ele criou a Eva justamente para a procriação. Entendeu? Não sei, mas talvez será uma outra maneira, né? Não sei. Só se ele criasse humanos que não se reproduzissem. Cada um ele ia criando um a um, sem precisar da concepção humana. Só se fosse assim. Mas o porquê que ele criou Adão e também Eva? Para multiplicar, e aí através disso ele deu presente a herança principal, que é a terra.
ele deu como herança, como presente de casamento. Olha aí, presente de casamento de Deus para Adão e Eva foi a terra, né? Amém? Só que aí eles tinham que procriar, frutificar, dominar, que é o que em Gênesis 1 diz e Gênesis 2 também. Então ele coloca os dois para se procriar e dominar, amém? E encher toda a terra. Porém deu livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio eles acabaram caindo. Aí não sei se de repente essa linha de pensamento que você está também, Wilson, falou assim, por que a Eva errou? Poderia ter tirado Eva, deixado Adão e colocava uma outra mulher, por exemplo. Por quê? Porque no original e também alguns estudos mais profundos diz que quando Eva estava conversando com a serpente, Adão estava próximo. Então ele foi omisso. Então pela omissão de Adão, ele também pecou. Então o erro não foi de Eva somente, o erro foi de Eva e também de Adão. Por isso que quando Deus, sabendo onde eles estavam, voltam passeando pelo jardim, ele fala, Adão, aonde está? É que a gente entra nesse conceito e acha que ele está falando somente com o homem. Mas Adão vem de uma palavra hebraica que é Adam, que significa humanidade. Então, quando Deus se apresenta e fala, Adão, onde tu estás? Ele está falando, humanidade, humanos, aonde vocês estão? Então, ele estava chamando tanto Adão quanto Eva naquele momento, porque os dois erraram. Então, se os dois erraram, ambos tinham que pagar. Amém? Eu não sei se era essa linha, essa dúvida, mas já aproveitei. Ali foi matado o cordeiro para servir de roupa para Adão e Eva. Não é exatamente o cordeiro, a Bíblia não fala, mas a gente leva a crer que foi um animal morreu. Por quê? E quando eles estavam lá, Deus fala, onde vocês estavam? Percebemos que estávamos nu e nos escondemos de medo. Ele fala, mas quem disse que estava nu? Aí entra aquela questão de um jogar para o outro, né? A serpente fez eu comer a fruta e aí a mulher que tu me deste me fez, aí fica um jogando pro outro. Mas eles perceberam que estavam nu e cozinharam ali folhas de figueira para cobrir a sua nudez, a parte íntima. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, sacrifica um animal, que nós entendemos que é um cordeiro, porque no Novo Testamento apresenta isso, fala Jesus Cristo, o cordeiro que foi imolado antes da criação do mundo. E outra passagem diz, e Jesus Cristo, o cordeiro que foi imolado na formação do mundo, na criação do mundo. Então aquele animal que o Senhor deu a roupa para ele se vestir a pele era um cordeiro, que é um tipo de Cristo. Só uma pergunta aí. Vamos ver se a gente chega na resposta. Se, no caso, Adão e Eva tiveram Abel e Caim. Tiveram o quê? Abel e Caim. Sim, E as mulheres para procriar? as irmãs. Sim. Naquele período... Historiadores que já dizem que tinha... Não, aí é balela. Fala que tinha outras mulheres. Aí entra naquela questão que a gente fala que a primeira mulher que Deus criou foi Lilith. Aí já é outra história. Não, Deus criou Adão e Eva e eles tiveram filhos e filhas. E eles, os filhos, casavam com as irmãs e foram procriando. Não é à toa que você vê ainda no início ali do Novo Testamento, tio casando com sobrinha, prima casando com primo, porque naquele período era permitido e necessário. Mas pode isso? Mas vamos usar um exemplo. O reino animal, o ser humano não deixa de ser um animal. Um cachorro, ele já pode ter de repente relação com a sua mãe, o filho, com o irmão, e não tem problema. É a mesma linha, o mesmo conceito. Mas chegando após ali, vamos colocar de Noé para frente, né, que ainda teve os seus filhos, as noras, tiveram 3 famílias. E ali eles se casavam entre eles, primos, tios, tia, e aí seguia a humanidade. Mas dali para frente passou um período que foi proibido a questão de se casar com parente próximo. Tá? Mesmo que as filhas de Ló
Ali já foi pecado mesmo. É porque elas não agiram para a procriação. Mas elas achavam que só existiam os três irmãos. Depois daquela. Depois de Sodoma e Gomorra, né? Na verdade, elas sabiam que tinha. Porque sabia que o tio estava lá, né? Então, se tio estava, que o tio que salvou, que foi lá, aí elas sabiam que tinha. Mas elas pensaram, vamos dizer assim, que é aquela frase que a gente gosta de dizer, que é: fizeram certo da maneira errada. Vamos falar mais ou menos isso. Né? Ela falou: não, a intenção era boa, porque ela não queria que o pai perdesse a sua linhagem. Porém, fizeram da maneira errada. Elas poderiam ter procurado um marido, né? Mas enfim. Mas tinha da família do tio, enfim. Mas vamos seguir. A Jennifer tinha uma pergunta, né? Na verdade, a gente não consegue nem mensurar, né? Quanto tempo ele existe antes da gente, né? Porque como ele foi criado no que a gente chama de eternidade passada, antes da criação do mundo, antes da criação do físico, anjos, arcanjos, serafim, querubim já tinham sido criados. E lá é o tempo de Deus, né? Então a gente não sabe dizer. A Bíblia dá uma comparativa, né? Que um dia como 1000 anos como um dia. Então, Satanás tem muitos anos aí. Mas a gente tem uma vantagem. Temos. O que a gente tem de uma vantagem, que é uma vantagem gigantesca contra Satanás e seus demônios, é que você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem gente que não deu glória a Deus, acho que não gostou da ideia. Eu acho. Vou falar que você é templo do concorrente, assim. Hã? Vou falar de novo, irmão. A vantagem, Satanás tem milhares e milhares de anos, não dá para comparar, porque foi criado na eternidade. Porém, quando ele peca, ele perde a intimidade, a proximidade com Deus. E aquilo que ele perde, Deus deu para nós. E essa vantagem de sermos adoradores, tendo o próprio Deus morando em nós, mostra que a gente tem uma vantagem gigantesca em cima deles. Porque o Espírito Santo que habita em você é maior. Por isso que a palavra diz: aquele que está em nós é maior do que o que está no... Então esse é o segredo e uma vantagem. Você pode glorificar por isso? Mas quando essa vantagem você perde, você é infinitamente menor. Então por isso que não pode brincar com Satanás também não. Ficar trocando ideia, ficar ali bajulando, não. Apareceu, tem alguma impressão que ele está perto, manda embora. Manda embora. Porque Eva e Adão viviam com Deus no paraíso, no reino de Deus. Não era nem nesse mundo pecaminoso que a gente está. E Satanás enganou eles. Então é melhor não brincar com ele, mesmo a gente tendo a vantagem. Amém, irmãos? Quem entendeu aí, dá um glória a Deus. Ainda no cheio do Espírito Santo, vamos pegar mais alguns versículos aqui para a gente continuar. Efésios. Vamos só ler e depois a gente vai comentando. Alguém lê para a gente Efésios 5, o versículo 18. Um de cada vez, tá, irmãos? Então, Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Então, irmãos, se for para se encher de algo, se encha do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo dentro aí, dá um glória a Deus. Você é templo, você é morada de Deus, você é morada do Espírito Santo. E aí que fala, mas se eu já sou morada, eu sou cheio? Tem isso também. Quem é morada do Espírito Santo aqui, dá um glória a Deus. Você tem certeza que você é cheio do Espírito Santo?
Ser morada é uma coisa, ser cheio é outra. Como assim, pastor? Vamos pegar aí, você comprou uma casa nova. Você entra na sua casa, a casa é sua? É sua, você comprou, não é? A casa é sua, sim ou não? Você entra lá, só você dentro da casa. A casa é sua, você habita lá, mas não tem móveis. Então está vazio ainda. Você precisa encher a casa com os móveis. Da sua preferência, a preferência do morador, é isso mesmo. E outra, se você entra numa casa que já é mobiliada e os móveis estão tudo quebrados, cheio de cupim, você vai deixar lá? O que tem que fazer? O morador, quando entra, ele tira os móveis velhos porque ele quer encher aquilo lá de móveis novos. Ah, dá glória a Deus aí mais forte, irmão. Ei, quando você é batizado com o Espírito Santo, ele passa a morar em nós. Porém, dentro de nós ainda tem muitos móveis estragados, móveis fedorentos, tem roupa suja, cheia de pó. E esse Deus é tão maravilhoso e misericordioso que ele mesmo vai tirando, irmão. Eita, Deus maravilhoso. Ele fala, agora que já limpei, tirei tudo, eu quero encher com móveis novos. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque o Espírito Santo vem habitar, ele limpa a casa. Lembra aquela passagem? Só que se você pecar, a gente está expulsando aquele morador e a casa está vazia. E aquele que habitava antes do Espírito Santo vê a casa limpa, adornada, vazia, ele volta a morar lá e traz a família toda dele junto, mais 7. E toda aquela sujeira que um fazia, multiplica 7 vezes mais. Por isso que é difícil uma pessoa, quando se desvia, voltar para os caminhos do Senhor. Então, quando você é batizado com o, deixa ele encher. Amém? Então, seja cheio do Espírito Santo. E o que é isso? Novos dons, talentos, ministério. E tudo isso você consegue como? Buscando como? Lendo a palavra, que mais? Orando, jejuando, meditando. Então, quando você praticando, quando ele vem morar em você, você precisa ser cheio. Então, entenda isso. Não é porque de repente você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, que está tudo certo. Infelizmente, a gente poderia ter a igreja cheia hoje, a nossa sala de aula lotada, mas é porque muitos não entenderam que ser somente batizado com o é suficiente, e não é. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí isso a gente só consegue orando, jejuando e principalmente estudando a palavra do Senhor. Aí ele te dá ferramenta, como a nossa irmã Jennifer falou, a palavra que Satanás não tem, que o Espírito Santo revela a você, só você vai ter. Amém, irmãos? Então necessitamos de ser cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. Já tem que começar assim, mesmo você não tendo certeza, fala que é. Você já está profetizando na sua vida. Se de repente você está em dúvida ou sabe que fez algo que sujou a casa, profetiza, porque ele muda a história. Quem é cheio do Espírito Santo, dá um glória a Deus. Amém? Anotem aí, eu não vou citar, mas essa mesma linha, que o nosso horário já está estendendo. Anotem aí, também nesse mesmo contexto, vou falar mais 2 aqui, talvez a gente lê só mais um. Atos 4:31 e Atos 6:3. Também deixa anotadinho aí. A gente só vai ler aqui rapidamente para firmar o que a gente já falou. Atos 6:3 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo
e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Olha que bênção. Muitas das coisas que é função dentro da igreja, dentro do tabernáculo, vamos dizer assim, dentro da casa de oração, precisa de alguns requisitos. E um deles é ser cheio do Espírito Santo. E olha que interessante, aqui o próprio Espírito Santo falando aos apóstolos, fala: escolhei dentre vós homens de boa reputação, com sabedoria, e dá as diretrizes e fala: e ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo, quem o Espírito Santo habita, consegue também identificar no outro quem também é cheio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando você é cheio, o próprio Espírito te dá discernimento. Então você consegue entender quem também é cheio do Espírito Santo, quem está apto a exercer uma função ou outra dentro do ministério. Amém, irmãos? Por isso que tem muita gente que às vezes critica, fala: tal pessoa precisa ser separado para isso, ser separado para aquilo. Outros se precipitam achando que já é a hora. Então tem que entender que o líder, o cabeça, o anjo da casa, ele tem ligação com o Espírito Santo. O Espírito Santo que escolhe e identifica quem é para cada função. Amém, irmãos? Porque quem é cheio reconhece também quem é cheio, e através disso o Espírito Santo vai direcionando a cada um conforme ele escolhe. Amém, irmãos? Como diz em 1 Coríntios 12 e em outros capítulos também. Amém? E Atos 6:3 foi o que a gente leu, Atos 4:31, que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Isso aí, quando Pedro e João estavam perante o sinédrio, aquela discussão, teoricamente aquela briga, no final, quando todos oravam, e que aqueles que estavam creram em Jesus e creram no Espírito Santo, foram cheios. Mas lembra de umas aulas atrás? Toda unção tem um propósito. Toda unção tem um propósito. O Espírito Santo não vai encher alguém, não vai capacitar alguém, não vai dar um dom específico se não tiver um propósito. Amém? Sem ele saber e entender que aquela pessoa realmente vai fazer uso do presente que ele quer dar, se ele realmente vai conseguir exercer aquela função. E aqui, uma palavra que nos alerta sobre isso. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, todo propósito, toda unção tem um propósito. Aqui, eles já estavam pregando. Aqui, eles já estavam anunciando com ousadia. Mas Deus preparou mais pessoas para fazer o mesmo. Amém, irmãos? Mais um nome aí, segundo a sua apostila: o Espírito de vida. Espírito de vida. Romanos, alguém lê para nós? Romanos 8. Romanos 8, versículo 2 ao 6 e depois o versículo 11. Quem pode ler para nós? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e
da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Versículo 11 também, por favor. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus havia em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Então, mais um termo aí, a gente utiliza, é utilizado o nome do Espírito Santo como Espírito de vida, como nós lemos aí no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, ou seja, aquele que peca, morre. Porque o pecado, qual é a consequência do pecado? Morte. Como diz a palavra, né? O salário do pecado é a morte, mas glória a Deus que esse salário não é cobrado à vista. Porque ninguém escaparia. O negócio é a prazo. O prazo é o seu tempo de vida. O seu tempo de vida, nós temos que pagar o salário do pecado, que é a morte. Você conseguiria pagar esse salário? Sim ou não? Não. Por isso que nós lemos isso. Olha lá, portanto, o que era impossível à lei, ou seja, a nós, visto com que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança. Olha isso, deixe bem claro isso. Em semelhança da carne do pecado. Semelhança, ele veio semelhante a nós. Porém, a carne, o corpo de Cristo não tinha pecado, diferente do nosso. E pelo pecado foi condenado, e o pecado na carne. E aí ele continua dizendo aí, porque aquele que é nascido da carne, ele se inclina para a carne, para as coisas da carne. É como está lá em Gálatas, o fruto do Espírito e o fruto da... Então, quem é da carne, ele produz aqueles frutos. Quem é do Espírito, produz outros frutos, que é o fruto do Espírito. Depois, leem lá na casa de vocês, até anotem aí, Gálatas 5. Amém, irmãos? E aí ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Como diz ainda esse versículo que a gente citou, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida eterna, em abundância, podemos dizer assim também. Amém? Só que aí o versículo 9, ó. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aí é a identificação. Quem é de Deus? Quem não é de Deus? Tem uma identificação. E qual é? A habitação do Espírito Santo. Amém?
a habitação do Espírito Santo. Como nós lemos no início da aula, ele virá com a pá, preparando lá a eira. Vamos encerrar com esse versículo. Vamos lá. Nós lemos em João 1, quando João Batista apresenta o Cordeiro de Deus, em João 1 e também em Mateus 3. Para a gente fechar a aula, começamos nestes versículos. Vamos encerrar nele. Em João, capítulo 1, o versículo, vamos ler aqui, 26. 24, né? Eu falo onde está, ele fala da pá, né? Cadê aí? Sumiu, irmãos? Então vamos para Mateus, que Mateus é certeza. Eu queria completar um com o outro, mas fugiu aqui. Então vai lá, irmãos, Mateus 3. Mateus capítulo 3. Isso. Nós vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler aí no 10. Amém? Vou ler aqui, acompanhe comigo. Mateus 3, 10 em diante. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bons frutos, ou seja, é o fruto da carne. Olha aí, ó. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ou seja, que é o fruto da carne, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão está a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha isso, irmãos. Então toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo que nunca se apaga. Mas ele fala, em sua mão tem a pá, limpará sua eira. A eira é o planeta Terra, é o nosso planeta, a eira. Limpará a eira, recolherá no seu celeiro. O seu celeiro chama-se Nova Jerusalém. Aleluia! Recolherá no seu celeiro o seu trigo. Qual é o trigo? É aquele que produz o bom fruto através do Espírito Santo. Amém? Que é você, amém ou não? Amém. Glória a Deus. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O trigo produz semente, o joio só palha. Então, aquele que tem bom fruto será recolhido e levado para o celeiro eterno. Aquele que não tem semente e bom fruto, ele é lançado no fogo que jamais se apagará. Mas nós temos aqui aqueles que vão ser recolhidos no celeiro celestial. Amém? Se você é um desses, eu gostaria que você se levantasse, glorificasse ao Senhor, desse glória, rendesse todo louvor e adoração a Ele, porque um dia Ele virá para limpar a eira e levar para Ele, para o seu celeiro, os trigos que produziram bons
frutos. Se você é um desse, aplauda o Senhor e glorifica Ele em nome de Jesus.